O César Borniet, nessa encarnação que nós o conhecemos, ele nasceu em Barbacena em 1900 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1989. Profissionalmente, ele era formado em Direito e tinha um cargo de fiscal do consumo do Ministério da Agricultura. Então, essa era a atividade que ele exercia, de onde ele tirava recursos para o seu sustento, da sua família. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o César Borniet, que foi uma pessoa que, além das suas qualidades individuais como pessoa, teve uma tarefa, nós consideramos assim, extraordinária no campo da doutrina espírita. Ele, sabendo dos trabalhos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, dirigido pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, resolveu vir a São Paulo, porque Dr. Hernani era muito amigo do Newton Boechat e de outros companheiros do Rio de Janeiro. Então, o César Borniet quis um dia vir a São Paulo e veio. Ficamos maravilhados com a pesquisa dele, que ele se dedicava à pesquisa de reencarnação histórica. E foi aí o nosso contato com ele e admiração mútua, tanto da parte dele como do Dr. Hernani por ele, né? E nossa grande amizade começou ali, nessa troca de informações, materiais que o César mandou aqui para o Dr. Hernani no Instituto, né? E o senhor pôde ver pelas várias pastas contendo escritos e pesquisas parciais do César Borniet. Ele, já jovem, já com um filho que contava na época com cerca de 9 anos, mais ou menos, sofreu um duro golpe, isso em 1938, por conta da desencarnação desse filho, que chamava-se Cezinha, vitimado por meningite bacteriana. Na época, o César Borniet, cujo nome na realidade era César Gouveia Pessoa de Melo, mas era mais conhecido como César Borniet, ele, muito abalado com aquele acontecimento, aquela desencarnação assim abrupta, muito chocado, ele acabou por amigos sendo levado ao Chico Xavier, de quem se tornou grande amigo a partir daí. Floresceu uma amizade assim, bastante forte, que só veio a ser cultivada e aumentar nos anos seguintes. E nessa ocasião, quando o César Borniet conheceu o Chico Xavier, alguns dias depois ele recebeu um soneto do Cezinha, né, consolando a ele e a esposa, Dona Edith, que naquela ocasião se encontravam assim, extremamente abalados com isso. Bem, a partir daí, o César Borniet sofreu uma grande transformação na sua vida, né? Ele se tornou espírita, passou a privar da intimidade do Chico Xavier, frequentando a casa do Chico, indo com frequência ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, né? E essa amizade terminou por se entranhar bastante, se desenvolver. E a partir daí aconteceu também de começar a florescer no César Borniet a mediunidade, que depois iria se mostrar bastante intensa posteriormente. O que ele nos contou foi que ele já tinha alguns fenômenos desde jovem, mas ele não era espírita. Mas, ao perder o filho, ele ficou desesperado. Foi aí que ele procurou o Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo. E nessa ocasião, ele recebeu uma mensagem muito descritiva do que ele teria que fazer futuramente, né? Foi uma mensagem maravilhosa, que o levou a um grande conforto e falou que ele teria que se dedicar ao trabalho de uma grande pesquisa. E foi aí que ele foi sendo orientado por essa entidade, né? Ele ficou abismado, né? Falei, mas como que eu vou fazer isso, né? Aí, aos poucos, ele foi se dedicando a essa pesquisa, teve muitos contatos, muitas visitas a Chico Xavier,
E aí ele foi descobrindo, através da orientação dessa entidade, chamada Cezinha, que foi o filho dele nesta vida, né? E aí ele foi descobrindo as reencarnações dele próprio, que ele chamou de reencarnação histórica. Essa mediunidade específica dele é muito interessante. O César Bornier, ele desenvolveu espontaneamente, né, esse tipo de mediunidade, que consistia no seguinte: consistia em ele, através da inspiração mediúnica, localizar em eras passadas, né, espíritos que se encontravam reencarnados ou na época atual ou em épocas mais recentes e que vinham através da fieira de reencarnações exercendo uma missão. E essas missões desses espíritos, elas se davam através de várias reencarnações ligadas a episódios históricos importantes. De tal maneira que ele, estudando o comportamento desses espíritos ao longo da história, ele conseguia obter evidências na própria história registrada que nos levavam a acreditar que eram a mesma individualidade, embora em personalidades diferentes, né? Eu posso dar um exemplo para tentar explicar isso melhor, né? Por exemplo, um dos paralelos históricos que o César Bornier estudou de uma maneira muito interessante foi o paralelo entre a Revolução Francesa e a revolta dos escravos contra Roma, no século I a.C. E ele verificou, através dos seus estudos, primeiro por inspiração mediúnica, e depois estudando em documentos mesmo, livros que têm o registro desses acontecimentos, que havia uma coincidência muito grande dos psiquismos de pessoas envolvidas num episódio e em outros. Por exemplo, ele verificou que havia um paralelo psicológico muito interessante entre Espartacus, que foi o herói da revolta dos escravos contra Roma, e Danton, por exemplo, na Revolução Francesa. Ele também observou um paralelo muito interessante entre Robespierre, que foi uma figura importante da Revolução Francesa, e Catilina, que havia atuado naquela época no ambiente, na ambientação lá em que ocorreu a revolta dos escravos contra Roma. E havia até dados registrados pela história que mostravam, ou pelo menos sugeriam, que se tratava do mesmo espírito, da mesma individualidade. Então ele descobriu que ele foi Danton, na França, ele foi Aníbal, e depois ele foi Garibaldi. Então existe uma sequência de reencarnações que o espírito Cezinha foi orientando ele a fazer. Então ele foi, ao mesmo tempo que ele recebia orientações, intuições, tudo, então ele fez um grande acervo de pesquisas sobre isso aí, sobre a própria vida dele. Como tinha sido Garibaldi, ele foi informado pelo menino Cezinha, já no plano espiritual, né, que uma filha natural do Garibaldi residia no Rio Grande do Sul. E que ele devia ir procurá-la, porque ela era uma pessoa muito humilde, uma lavadeira, e que tinha como comprovação um revólver que teria pertencido ao Garibaldi, é uma espécie de uma boina que o Garibaldi usava. E também tinha uma toalha de uma mesinha, sabe, quadrada, pequena, e falou que ela era portadora desses objetos que teria pertencido ao Garibaldi. Então ele foi na casa dessa senhora e tentou conversar com ela, mas ela, com muito medo, uma senhora muito simples, humilde, né, negou. Não quis, falou que não tinha nada disso, que não conhecia nada disso. Aí o César não teve outro remédio senão voltar para o Rio. Quando ele voltou para o Rio, o espírito da Cezinha apareceu e disse para ele: volte lá, porque ela tem sim, ela tem esses objetos. Então ele, passado algum tempo, voltou lá novamente. Aí ela, já mais confiante, né, resolveu dar para ele os objetos que ele estava dizendo que era do Garibaldi. Era um revólver, a boina, que está aqui no Instituto, e a toalha
da mesa. Ele morou inicialmente em Juiz de Fora, depois ele se fixou em Belo Horizonte. Na época que ele conheceu o Chico Xavier, ele morava em Belo Horizonte. Ele então se mudou para o Rio de Janeiro, já aposentado, e aqui ele se fixou no Rio, onde ele viveu esse último período, até 1989. Esse filme, eu tive conhecimento dele assim que me tornei amigo do César Burnier. Eu conheci o César Burnier em 1973, apresentado que fui pelo Newton Boechat. Um pouco antes, acredito que em junho de 73, conheci o Newton Boechat aqui no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro já há 3 anos, naquela época estudando medicina, e conheci o Newton Boechat, e logo em seguida o Newton Boechat, um mês de conhecimento, me apresentou o César Burnier. O apartamento do César Burnier, ele era denominado o Cais da Eternidade, porque eram ali que iam atracar, vamos dizer assim, os do lado de cá e os do lado de lá. Os do lado de cá, espíritas, espiritualistas, parapsicólogos, cientistas, que iam ao apartamento do César em busca, muitas vezes, de uma palavra de ânimo, de consolo, e outras vezes em busca de investigação. Buscar procurar entender um pouco melhor a mediunidade, né? Porque ele era portador de mediunidade. E o apartamento do César Burnier vivia cheio, dia e noite, porque era um local onde um número enorme de espíritas se reunia, não havia hora para isso, era de tarde, de noite, ele sempre recebendo a todos com muita gentileza, com muita amabilidade. E aí então eu o conheci em julho de 1973 e foi curioso esse conhecimento, porque me lembro que logo ao conhecê-lo, nós ficamos ensopados de perfume, porque ele apresentava diversos tipos de mediunidade. Uma das mediunidades que ele apresentava era a mediunidade de efeitos físicos. E acontecia naquela ocasião que muitas pessoas que o visitavam sofriam esse fenômeno que os espíritos provocavam no Burnier, que era a transformação de ectoplasma dele, de elementos vitais, em fluido perfumados. Então nós ficávamos assim, empapados de perfume muito agradável, né, recendendo. Dessa forma eu o conheci. E algum tempo depois, eu tomei conhecimento desse filme, assim, inédito, né, feito por ele na década de 50, no início da década de 50, que retratava não só o Chico Xavier atuando na mediunidade, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, como também retratava várias outras figuras que atuavam no movimento espírita, que eram figuras de destaque e que são retratados nesse filme famoso. Então nós vemos lá o professor Clóvis Tavares, o doutor Rômulo Joviano, o próprio César Burnier e outros mais que atuavam, além de outras pessoas assim, de destaque na área espiritualista, como o professor Pietro Baldi, que é retratado no filme realizando algumas palestras lá na União Espírita Mineira. Quando ele mandou esse filme para o Dr. Hernani, ele diz assim: envio-lhe pelo nosso amigo Luiz Carlos o filme de Chico Xavier, 2 partes, rodado por mim em Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Cumpro assim minha promessa, felicíssima por sinal, de auxiliar o trabalho santo e maravilhoso de vocês em prol da nossa doutrina. Emmanuel, ao se referir ao mérito da filmagem em apreço, qualificou-a como sendo um documentário de alcance inapreciável, de resultados magníficos para os futuros espíritas, juntamente quando eu e o Chico já encontrarmos-nos fora dos casulos da carne. O filme é do IBPP, Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, honrado
e genialmente dirigido por você, Hernani. Espero que Deus abençoará nosso esforço e que os porvindouros espíritas tomem conhecimento das lições de humildade do grande médium mineiro. Muitos dos figurantes desse filme já desencarnaram. Nele, Hernani, Pietro Ubaldi visita o Chico pela primeira vez e canta ao lado de todos uma linda canção espiritista e recebe mensagens da sua voz, entre aspas, sua voz, né? Comunicado pelo Pietro Ubaldi. E o próprio Chico transmite a ele, Pietro, lindíssima mensagem de Francisco de Assis. O filme precisa de recolagem e outros cuidados. Abraço com carinho de sempre nesse abraço afetuoso, enviando a todos os seus. Para Suzuko tão querida, o meu pensamento construtivo e caloroso. Deus e Jesus iluminem nossos cérebros e façam o nosso coração uma fonte viva do seu agrisolado amor. Saudades infinitas para todos e fortíssimo abraço para o nosso sempre lembrada Silmara. Seu amigo e incondicional apreciador César Burnier. Foi assim que nós recebemos o filme no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e que agora estou passando para suas mãos, para que todos tenham acesso a esse maravilhoso documentário.